como implantar na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica um determinado tipo de curso, uma oferta educacional no campo da educação de jovens e adultos, se essa rede não tinha conhecimento e não tinha atuação sistemática nesse campo. Isso implica o quê? Dizer que esse locus não é adequado? Não. Implica na necessidade de dizer que esse locus tem que ser adequadamente preparado para atuar nesse campo. Né? Inclusive, por se tratar de um espaço público, e ter, portanto, a responsabilidade, a função social de atender a população trabalhadora, da classe trabalhadora brasileira, inclusive com nível baixo, com baixo nível de escolaridade. Então, a questão não está em ter sido implantado inadequadamente na rede federal, mas de não ter havido o planejamento e as ações necessárias para que esse processo, esse programa pudesse ter sido adequadamente implantado. Não quero dizer com isso que está tudo errado. Não, os movimentos são muito importantes. Se a gente faz um balanço para esses últimos 6 anos e nos remetemos a junho de 2005, que não havia nenhuma discussão no âmbito da rede federal sobre a educação dos jovens e adultos brasileiros com baixa escolaridade no âmbito da rede federal, e que hoje isso está tensionado, e isso é uma discussão importante dentro da rede federal, esse por si só já é um movimento muito importante. Precisamos reconhecer que esse é essencialmente um movimento muito importante. Entretanto, não podemos perder de vista que poderíamos ter avançado mais caso tivessem havido algumas ações necessárias à estruturação da rede para a implantação desse programa. Num segundo momento, vou abreviar aqui algumas coisas para que os outros companheiros tenham tempo também de desenvolver seus raciocínios. Nós tivemos, a partir do documento base, aquele primeiro documento base do PROEJA, que aponta para a necessidade de rever, inclusive, o próprio decreto inicial. E então, sai o decreto 5840, já com algumas mudanças significativas em relação ao primeiro, com relação ao PROEJA FIC especificamente. É a partir daí que ele começa a ganhar alguma possibilidade mais concreta, porque ele aponta para a questão da integração entre o ensino fundamental e a formação inicial e continuada, que no primeiro decreto não havia ensino fundamental, né, como eu já havia dito. Também trata da questão da carga horária de maneira diferente. O primeiro decreto colocava a carga horária máxima, e essa carga horária máxima, ela colocava que na parte dos cursos destinados à profissionalização, a carga horária era igual àquela estabelecida para o ensino médio integrado, entre aspas, regular, mas colocava nas disciplinas, no conteúdo da formação geral, a metade. E o segundo decreto, ele inverte essa lógica, coloca uma carga horária mínima, ficando na autonomia de cada instituição definir essa carga horária. Esse também é um movimento importante. Abrange o locus de implantação da rede federal para as redes estaduais e municipais também, e aí também inclui o sistema S como espaço de oferta. E é a partir daí que começam a se estruturar as primeiras ofertas do PROEJA, chamado PROEJA FIC, né? E aí a gente tem outra dificuldade também no interior da rede, não só no interior da rede, como nas redes estaduais também, é que, historicamente, a rede federal nunca atuou no ensino fundamental, né? Então, como fazer ensino fundamental integrado à formação inicial e continuada numa rede que não trabalha no ensino na modalidade da educação de jovens e adultos, numa rede que, historicamente, nem trabalhou no ensino fundamental, nem na educação de jovens e adultos, né? Então, isso implica na necessidade de desenvolver alguns arranjos que, se por um lado é o que se pode fazer, é o possível, mas traz algumas dificuldades ao conceito, ao significado do que é integração. Porque como é que o PROEJA FIC ele está se materializando fundamentalmente? Em instituições diferentes. Uma que cuida da formação profissional e outra que cuida da parte da formação geral. Mas como ter um nível de articulação entre essas instituições para que o resultado disso seja efetivamente um currículo integrado no ensino fundamental, entre o ensino fundamental e a formação inicial continuada. Esse é um desafio grande que temos que enfrentar. E um passo não é o único, não é o único, mas é essencial,
é uma discussão muito profunda, conceitual, sobre o significado da integração. E aí eu digo, tanto na nível do ensino médio integrado aos cursos técnicos, como no ensino fundamental integrado à formação inicial e continuada. E essa discussão ela tem que passar o processo de formação dos docentes que vão atuar nesse campo. Essa é uma questão fundamental que não está sendo desenvolvida de maneira sistemática. Há algumas ações que são importantes, que são necessárias, mas que não são suficientes, não dão conta da amplitude do problema, da amplitude do que a gente tem a enfrentar. Então, ainda como fruto do que apontou o documento base, o documento base apontava para essas duas questões, a questão da formação de professores, a necessidade emergencial naquele momento da formação de professores, e a necessidade da produção do conhecimento, já que se trata de um campo novo. E duas ações importantes foram desenvolvidas: os cursos de especialização, né, e depois os cursos de formação continuada, de uma duração mais curta, e a criação dos grupos de pesquisa por meio do edital CAPES-CETEC-PROEJA, né, onde 9 consórcios de instituições do Brasil estão desenvolvendo projetos de pesquisa que, ao mesmo tempo, estão voltados para a produção do conhecimento no campo do PROEJA e a formação em nível de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, de professores, de profissionais para atuar nesse campo. Só que a amplitude dessas duas ações não dão conta da demanda do país como um todo. Então é necessário caminhar na direção de processos mais sistemáticos de formação dos profissionais para atuar nesse campo. E não é apenas a formação dos professores, por isso que eu estou colocando profissionais, porque um dos grandes entraves, ou um dos entraves significativos que existem no campo, e agora eu vou falar de uma maneira geral, apenas não do PROEJA, mas nessa integração entre a educação básica e a educação profissional, no âmbito da rede federal, e eu posso estender isso também para o âmbito das outras redes, mas só para falar no âmbito da rede federal, é a falta de uma compreensão mais ampla da própria gestão das instituições do significado dessa integração. E isso implica na falta de uma tomada de decisão política, no sentido de que a formação de professores para atuar nesse campo é extremamente relevante e necessária. Só para ficar no âmbito da rede federal. Se a gente for discutir no âmbito das redes estaduais, a situação também não é muito diferente. Né? Haja vista que um dos grandes problemas do Programa Brasil Profissionalizado, que incide também no PROEJA, embora não se restrinja a ele, é que o seguinte: qual é a ideia do Programa Brasil Profissionalizado? Incentivar a oferta, em princípio que era apenas do ensino médio integrado para jovens e adultos e também os adolescentes que vêm da trajetória chamada regular, no âmbito dessas redes, onde um dos papéis principais da esfera federal era fornecer recursos, né, financiar tanto a construção como a adaptação de prédios, como a parte de infraestrutura geral, laboratórios, bibliotecas e tal. E a contrapartida dos estados, uma das contrapartidas dos estados fundamentais era o quê? Era o quadro de professores. O que é que vem acontecendo? A maioria dos estados, salvo raras exceções, eu sempre faço questão de nominar uma dessas exceções, que é o estado do Paraná, mas que já está sendo ameaçado por uma mudança de governo, breve, ocorrida recentemente, a grande maioria dos estados não tomou a decisão política de constituir os quadros de professor de educação profissional, que praticamente não existe mais nesse país, na maioria dos estados. Né? Ou não existe na dimensão que era necessário existir para a implantação de uma política dessa natureza. Então, o que é que está acontecendo hoje nesse país? Os estados apresentaram os projetos para o Brasil profissionalizado, receberam os recursos, estão construindo os prédios, mas os prédios vão terminar e não existe professor para implantar os cursos, porque os quadros não foram constituídos. E o passo, e a constituição dos quadros é apenas o primeiro passo, porque é necessário ter os quadros e os quadros serem formados para atuar nesse campo. Então, essa é uma problemática grande que a gente tem hoje. E aí, nesse conturbado processo de início de governo no campo da educação, para não falar de outro campo, nós temos algumas medidas
que ao invés de virem ao encontro da política que a gente está tratando, vem de encontro, no sentido de se contrapor essa política. Por exemplo, Pronatec, Programa Nacional de Expansão do Ensino Técnico. O que é que coloca o Pronatec? O Pronatec, ele coloca a compra de vagas, né, na iniciativa privada da educação profissional. Assim, resumindo a leitura bem sintética do programa, um dos elementos é esse. Um voucher. Pois é o voucher. É o voucher. Inicialmente para o sistema S, mas nada impede que vá para outro tipo de empresa do campo da educação profissional privada. E aí você tem algo extremamente preocupante, que é, entre aspas, resolver o problema que está nas mãos das redes estaduais hoje. Qual é o problema? O problema das redes estaduais hoje no Brasil profissionalizado é que estão construindo as escolas, não tem professores, né? Então, aí vem a dificuldade de fazer ou o PROEJA FIC ou o PROEJA Ensino Médio, integrado aos cursos técnicos, pela falta de professores. Mas isso se resolve como com o Pronatec? Ao invés de terminar esse processo, contratar os quadros de professor da educação profissional, faz a concomitância. Como o estudante continua fazendo ensino médio, esse que vem sendo feito historicamente na rede estadual, e no turno inverso, via Pronatec, ele vai para o Senai ou para outra instituição fazer um curso técnico ou um curso FIC de maneira concomitante. E aí mata por terra essa ideia e a concepção de formação humana integral e unilateral que vem se tentando construir, principalmente após a revogação de 2208 de 2003 para cá. Então é extremamente grave essa situação atual, no que diz respeito à continuidade da política da integração da educação profissional com a educação básica, tanto para o público da trajetória, entre aspas, chamada regular, como para o público da educação de jovens e adultos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E aí o problema que a gente tem é que nesse momento em que isso está acontecendo, a exemplo do que houve no 2208, quando houve a separação obrigatória de ensino médio da educação profissional, e houve uma rejeição da rede federal a esse aspecto, que foi a separação da educação profissional do ensino médio, mas de maneira muito bem pensada e articulada. Não estou defendendo o que foi feito, mas estou reconhecendo que foi bem pensado por quem formulou. Junto com a separação obrigatória veio uma moeda de troca, que foi a possibilidade da rede federal atuar no ensino superior. Né? Foi exatamente por meio da reforma da educação profissional, lá de 1997, do decreto 2208, que a rede federal adquiriu a possibilidade de passar a atuar no ensino superior. E isso provocou um certo arrefecimento da resistência à separação do ensino médio da educação profissional. Por que eu estou dizendo isso agora? Estou dizendo isso agora porque o Pronatec traz algo semelhante. O Pronatec, ao mesmo tempo que traz essa possibilidade de fortalecimento das redes privadas de educação profissional, que deliberadamente se propõe a colocar mais dinheiro no Sistema S mais dinheiro público no Sistema S do que o Sistema S já recebe a cada ano, porque grande parte do seu financiamento é proveniente, né, de dinheiro público. O Pronatec, como moeda de troca, coloca o quê? Coloca a terceira fase da expansão da rede de educação profissional e tecnológica. No mesmo programa, tem, por um lado, o financiamento da rede privada com dinheiro público via o processo de bolsa dadas aos estudantes, e ao mesmo tempo tem a expansão da rede pública de educação profissional federal. De maneira que não estão, até onde eu alcanço, não estão havendo discussões efetivas dentro da rede federal, se contrapondo à questão do Pronatec, por causa dessa moeda de troca. O discurso é, ora, mas se a gente fizer um contraponto e uma contraposição, a gente perde a expansão. Então é necessário efetivamente
seguramente é muito importante a gente refletir sobre isso no momento que a gente está. Né? Então, sintetizando para a gente passar para os próximos colegas. A importância muito grande que é a política da questão do PROEJA, tanto no que se refere ao PROEJA FIC como ao PROEJA Ensino Médio. Né? Enquanto capacidade e potencial socioeconômico para o país, né? É extremamente relevante.